Bom dia, meus irmãos. Desejo que a paz do Senhor Jesus Cristo inunda os seus corações. Vamos à lição da Escola Bíblica Dominical de hoje, cujo título é Igreja Missional, Conceitos e Desafios. Missional não é um neologismo, é na verdade um conceito. A igreja é missional. Então a igreja atende não apenas a sua realidade vocacional para pregar o evangelho em terras estranhas, em cidades diferentes, mas também ao seu redor. E ela não apenas se preocupa na pregação do evangelho, mas num sentido completo do que é o evangelho para as pessoas. Portanto, a igreja missional é também missionária, aí no sentido de uma atribuição específica. A igreja missional é de Deus, é uma atribuição de Deus. Então, quando você se envolve nessa igreja missional, você está se envolvendo e se comprometendo com um plano de Deus. E esse plano de Deus é dinâmico. Porque se é de Deus, é gerado, é sustentado, é inspirado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é força, é poder. Ele capacita a cada um de nós. Por isso que a nossa visão não é uma visão meramente local. Há aqui uma citação de um autor que fala que a melhor definição missional é de descrever uma atividade específica da igreja, mas a própria essência da igreja. E a essência da igreja é a obra missionária, que é tanto em Jerusalém como até aos confins da terra. Uma igreja que faz diferença no seu bairro, na sua cidade, no seu país, é o que se espera, é o normal. O autor Bert Ekström faz a citação de um fato histórico. A Igreja Reformada Unida da Inglaterra tinha uma visão da necessidade da pregação do evangelho na Índia, um país bem distante, e enviou para lá um missionário, e o missionário ficou lá muitos anos. Então o povo que ficou aqui na Inglaterra pensou que já estava cumprindo o seu papel, só que o missionário lá na Índia sentiu esta realidade. Quando voltou para a Inglaterra, depois de aposentado, ele tirou este conceito de igreja missionária que só enxerga uma realidade transcultural. Isso tudo fez com que gerasse uma nova conceituação de que o evangelho é completo. O evangelho tem uma visão panorâmica do homem em sociedade. Por exemplo, o evangelho atende às necessidades espirituais, sociais, físicas e psicológicas do homem. Isso está dentro da Bíblia. E isto foi praticado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, a obra missionária, ou uma igreja missional, não é uma igreja manca, que só se preocupa na pregação do evangelho do púlpito. Ao contrário, do púlpito vem a instrução, vem o desafio, vem o ensinamento, que deve ser passado, recebido por todos nós, os crentes, e aí então fazemos o nosso papel
no ambiente em que vivemos, a começar de dentro da nossa casa, na nossa vizinhança e na nossa cidade. Afinal de contas, foi isso que startou, foi isso que começou lá em Jerusalém. Isto é, pregar o Evangelho tanto em Jerusalém, como na Samária ou na Samaria, e até aos confins do mundo. Isso provocou uma reação no grande evangelista mundial conhecido Billy Graham, que convocou entre os líderes evangélicos um congresso na cidade de Lausanne, na Suíça, e ele desafiou e convidou muitas igrejas, muitas denominações a se engajarem neste desafio da obra missionária com esse escopo geral. Então a igreja tem que marcar a sua presença. Agora eu pergunto, a nossa igreja aqui plantada neste bairro, se um dia ela deixar de existir, será que vai causar um impacto, uma interrogação, uma expressão? Puxa, aquela igreja Batista Filadélfia está fazendo falta para nós aqui. Ou o povo simplesmente não vai perceber que nós não realizamos mais cultos, não comparecemos mais aqui. Então, por isso que vale a pena atender a este imperativo da igreja missional. Um outro ponto é da visão da igreja. Conta-se uma ilustração da galinha e da águia. Da galinha que fica comendo milho à roda do seu pé e não levanta a cabeça para conhecer a realidade circunstante. A águia tem uma outra noção da realidade que cerca a sua própria existência. Um cidadão chegou no galinheiro de um amigo e observou uma águia ali junto com a galinha, comendo como a galinha. Ele pegou a águia, alçou o voo, ela voou e nunca mais voltou. Então a águia tem outra visão mundial, global, muito extensa. A igreja é assim. A igreja está num plano elevado espiritualmente. A igreja está próxima de Jesus Cristo. A igreja tem Jesus Cristo. A igreja tem a inspiração e o poder do Espírito Santo. Não é possível que a igreja não levante os olhos para ver a realidade circunstancial do seu bairro, da sua cidade, do seu país, e aí então impulsionado para outras realidades transculturais. Transculturais significa outra língua, outros costumes, outras etnias, etc. Vale a pena, portanto, parar para pensar nesta realidade. Afinal de contas, nós estamos contando atualmente com 7 bilhões e 800 milhões de habitantes no nosso planeta. Já se pode arredondar nas últimas estatísticas de que somos 8 bilhões de pessoas. Há uma diferença muito grande dos evangélicos, dos cristãos no sentido geral. Agora vale a pena ainda assim mesmo peneirar aqueles que se dizem cristãos, aqueles que se dizem conhecedores da palavra de Deus. Será que estão sendo impulsionados pelo Espírito Santo a fazer crescer? Esta era a ideia da primitiva igreja do Senhor Jesus Cristo. Aliás, no preâmbulo da nossa lição, nós começamos com algumas pessoas enviadas por João Batista até a presença do Senhor Jesus Cristo para questioná-lo a respeito da sua deidade e da sua missão. E aí então, quando
vem o Pentecostes, faz aquele selo e o poder foi extraordinário. A igreja de Jerusalém contou só numa ocasião, só num apelo, com uma conversão de mais de 3.000 almas. Então, vale a pena pensar nesta realidade missional da igreja. Na parte da conclusão, nós temos aqui uma advertência do autor. A igreja missional trata de levar o evangelho completo. O que é o evangelho completo? É aquele que começa em Mateus e vai até Apocalipse? Não, não é isso. Porque ela não vê o homem de forma parcial. Ela vê o homem no sentido sistêmico total. E o homem tem as suas necessidades sociais, culturais e espirituais. Então, uma igreja que está atenta a esta sua característica de igreja missional, volta-se e vê esta realidade. Aliás, esta é a história. É assim que eu conheço a vinda dos missionários norte-americanos. É assim que nós conhecemos a vinda dos missionários suecos. Vêm aqui para auxiliar o povo em várias esferas, em vários ambientes da nossa vida. Os luteranos ganharam espaço também quando foram para outras realidades transculturais, plantando escolas e aí hospitais. Então, são igrejas, são pessoas que têm esta visão da necessidade completa do homem. De modo que a necessidade do homem não sugere nenhuma segregação se é branco, se é asiático, se é negro, africano, não faz diferença nenhuma. Vale a pena, portanto, observar que o Evangelho está sendo pregado de uma forma mais esclarecedora, e nós temos aí observado muitas missões, muitos trabalhos de pessoas que se envolvem de forma secular, quando na verdade deveria ser um trabalho consequente das igrejas evangélicas, propriamente dito. Então que fique aí conosco este desafio e este conhecimento desta palavra, conforme eu disse há poucos instantes, aparentemente um neologismo, aparente uma palavra nova, mas que não é. É apenas uma palavra que relata uma realidade conceitual da igreja. A igreja deve ser assim, evangelizadora, mas que olhe o homem nas suas necessidades psicológicas, nas suas necessidades físicas, nas suas necessidades emocionais e nas suas necessidades intelectuais também, por que não? Todas estas coisas ajudam o homem a se fortalecer espiritualmente. Dá muita condição do homem ter uma crença sem qualquer dúvida, sem qualquer questionamento a respeito da fé. Que Deus lhe abençoe e que você seja um dos componentes dinamizadores da igreja. E vale a pena cobrar, sim, vale a pena cobrar. De quem? Do pastor? Da diretoria da igreja? Não, cobrar de si próprio. Nós somos educados para sermos corrigidos, para sermos inquiridos, questionados. Não, o nosso questionamento é pessoal, é eu com Deus. E é o Espírito Santo que me dá esta capacidade de fazer um autoexame. Deus nos abençoe. Amém.